Estúdio Guia LP, nós estamos recebendo o Gabriel Pereira Costa. O Gabriel é secretário da Defesa Civil de Lençóis Paulista. Ele vai falar sobre incêndios e chuva. Gabriel, é um prazer tê-lo aqui em nossos estúdios. Prazer é nosso, Carlinhos. Obrigado por abrir o espaço para a Defesa Civil mostrar o trabalho que realiza no município. Nós tivemos 3 grandes incêndios em Lençóis, no Jardim Primavera, Ubirama e em Alfredo Guedes. Tem o Corpo de Bombeiros da cidade e também tem as brigadas, os voluntários. Como vocês atuam nessas situações de incêndio? A Defesa Civil, Carlinhos, ela atua como uma força suplementar, um apoio ao Corpo de Bombeiros. As ocorrências de incêndio, principalmente a do Ubirama, foi um incêndio que se propagou muito rápido. A gente estava vindo de focos pequenos anterior e aí a gente teve esse incêndio muito grande. A vegetação muito seca, a umidade muito baixa. Se eu não me engano, a umidade relativa do ar no dia 11, ele atingiu 13%, umidade praticamente de deserto. Então, um vento muito intenso acabou espalhando as chamas. A gente teve um risco sério, principalmente com as unidades escolares. 5 unidades precisaram ser evacuadas, uma escola municipal, uma creche, a APAE e 2 escolas particulares. E aí gera o risco não só do fogo, mas também a fumaça, muito tóxica. No Primavera, a gente está com uma situação, assim, o local que pega fogo é um local de difícil acesso. Então, as equipes atuaram por cerca de 5 dias nesse local, porque a gente não consegue adentrar a mata, que é mais densa. No distrito de Alfredo Guedes, a situação foi um canavial. Então, assim, assustou também por conta da intensidade das chamas, mas foi um ponto isolado, próximo ao distrito de Alfredo Guedes, mas sem muitos danos. Foi mais a plantação. Então a gente não teve tantos prejuízos nessa questão. Nessa segunda-feira veio chuva. Quantos dias nós ficamos sem chuva em Lençóis? Sem chuva volumosa, Carlinhos, a gente estima aí em torno de uns 60 dias sem chuva volumosa. A gente teve alguns episódios, mas chuva de menos de 5 milímetros, aquela chuva que mal molha o asfalto. Mas anteriormente à chuva, a gente teve um incêndio muito grande também no Jardim Planalto no domingo. Esse incêndio ele começou próximo ao Jardim Planalto, se espalhou para a APP que tem próximo ali, pegou uma área de plantação de cana-de-açúcar e atingiu uma outra APP próxima à usina Barra Grande. Inclusive, foi todo mobilizado um pessoal para fazer a proteção dos tanques de combustível da usina, um risco muito grande. Então, várias equipes do Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, a Prefeitura com diversas secretarias, as agrícolas parceiras, a própria usina, disponibilizou equipes para fazer esse atendimento. E com a chuva, a gente já tinha previsão, já tinha alertado anteriormente a possibilidade de uma chuva não tão volumosa, mas com ventos muito fortes. E esse vento veio, pelas estações meteorológicas do município, chegamos a 86 km por hora. Uma intensidade muito forte que pegou muita gente, a população principalmente desprevenida. A gente teve, a princípio, a gente está contabilizando os dados, mas cerca de 40 árvores que caíram, 3 destelhamentos de residência, quedas de muro. A gente teve 5 vítimas, graças a Deus, todas leves, todas por conta de queda de árvore. Um mais grave foi que um galho caiu em cima do carro e acabou o carro, amassou o teto, pegou na cabeça, ficou de observação o paciente, mas sem risco. Mas é uma coisa que chama muita atenção. Isso foi no estado inteiro, como um todo. Então, o trabalho que a Defesa Civil realiza no município, junto com o Corpo de Bombeiros, junto com a Secretaria de Meio Ambiente e outras secretarias do município, está acontecendo em praticamente todo o estado. Então, assim, o que a gente orienta, principalmente em épocas de temporais, a gente está numa transição agora da estiagem para a época chuvosa, então esses temporais podem começar a ser mais frequentes. Então, aquelas orientações básicas, não se abrigue embaixo de árvores, em coberturas não seguras, próxima à fiação elétrica, isso gera um risco muito grande. Não enfrente enxurradas, a gente não teve um volume de chuva expressiva, mas a gente teve muito vento. Então, assim, quando temos volumes de chuva intenso, o que a gente pede é não enfrentar enxurradas, não passar por áreas alagadas, porque às vezes pode sair uma boca de lobo, um bueiro,
e fica aberto, exposto, você não está vendo e você pode cair. Então é um risco muito sério, também já pensando nesse período de chuva que a gente já está caminhando para a estação chuvosa. Bem, além da nuvem de areia que levantou aqui na região, que foi destaque inclusive no Jornal Nacional e na Globo News, o que mais foi registrado em Lençóis? É que o volume da nuvem, aquela nuvem, ela trouxe a poeira porque a poeira ela estava suspensa no ar. A gente estava sem chuva, com muitos focos de queimadas em toda a região. E aí quando essa frente fria começou a avançar para o estado, ela trouxe na frente dela com o vento essa nuvem de poeira. Mas assim, é mais o vento, a gente não tem registros de outros fenômenos, mas esse vendaval, a gente não teve nenhum registro, nada que indique um possível tornado, algo do tipo, a gente não teve. Tá? Foi só esse vendaval, ele veio em linha no estado, então praticamente varrendo o estado inteiro. Mas assim, tirando as quedas de árvores, telhados que acabou sendo danificados, algumas estruturas danificadas, e algumas vítimas, todas leves, vale lembrar que todas leves, a gente não teve maiores danos. Algumas unidades de educação, principalmente uma particular, ainda continua suspensa as aulas por uma queda de árvore em cima do transformador dessa escola. E uma coisa que também chamou a atenção das equipes e demandou bastante tempo ontem, foi uma árvore que caiu do Elisa, atingindo a fiação elétrica e quase comprometendo a rede da UPA do hospital. Então a gente precisou montar um aparato, montar uma força-tarefa para fazer a desobstrução daquela fiação, para não correr o risco de romper o cabo e a gente deixar a UPA e o hospital sem energia. Então foi uma coisa que precisou de muita equipe, muita técnica para a gente poder desobstruir aquela área sem oferecer risco aos pacientes. Antes você disse que nós ficamos 60 dias sem chuva. Sem chuva volumosa. Volumosa. Essa chuva se acumula e depois pode vir? Esse período, Carlinhos, né, a gente até tem as músicas, né, as águas de março fechando o verão. Então, assim, depois desse período, a gente já entra numa estiagem. É muito comum ser um período bem seco, um inverno muito seco. Mas o que a gente teve, por exemplo, o ano passado, a gente teve uma estiagem mais rigorosa. Então a gente teve uma estiagem se antecipando. Então a gente sai normalmente de março, abril, finalizando as chuvas abril, até início de maio, às vezes um pouquinho mais de chuva, que foi o que aconteceu esse ano. E teve bastante, a gente não teve grandes volumes, mas a gente teve bastante chuva espaçada. Então isso manteve a umidade alta, a vegetação mais verdinha, mais úmida, então evita que os focos comecem anteriormente. O ano passado a gente teve esse problema, o que aconteceu? Vários pontos da cidade queimou 2 vezes. Queimou em meados de abril, que seria uma época que estaria molhado, ainda não queimaria, e queimou depois em agosto, setembro. Então a gente teve alguns pontos que queimou 2 vezes. Esse ano, por ter chovido mais, a gente teve, a gente chama de carga de incêndio, a vegetação, a gente tinha mais vegetação para ser queimada. Então, por isso que esses focos que aconteceu, principalmente no Ubirama, Alfredo Guedes e no Planalto no domingo, a gente tinha uma carga de incêndio muito grande. Então, com a vegetação, como choveu mais, o mato cresceu mais, tinha mais carga de incêndio, então dá essa impressão. E aí, acumulado com umidade baixa, temperaturas altas e fortes ventos, dá não chega nem a ser uma impressão, realmente acontece, é uma carga muito maior, a fumaça se espalha por boa parte da cidade, então esses focos eram vistos a distâncias. Isso não é exclusividade de Lençóis, tá? É toda a região, todo o estado, no geral, aí, todos sofrendo com essa mesma situação. E a gente passou muito rápido de seca no domingo, com vários pontos de incêndio, inclusive vale um alerta, no distrito de Aparecidinha de São Manuel, a gente teve uma situação que começou com um foco de incêndio na beira da rodovia, ocasionou um acidente com 6 veículos e tivemos 2 vítimas fatais. Então, às vezes, vamos dizer assim, um simples fogo em mato, porque muita gente acha que fogo em mato é uma coisa simples, não é? É uma coisa muito complexa. Gerou um acidente grave na rodovia, ocasionando 2 óbitos. Então, às vezes, uma bituca de cigarro jogado pela janela,
uma latinha, uma garrafa PET, algo do tipo, ou até mesmo uma plantação que você vai queimar, um terreno que você vai querer limpar, pode gerar um prejuízo muito grande. Então, às vezes, prejuízos materiais, prejuízos ambientais, mas eu acho que o mais sério é a vida humana. A gente perdeu 2 pessoas que eram parentes de alguém, eram pais de alguém, e fica uma perda que é irreparável. Defesa Civil continua emitindo alertas. O que vem por aí e até quando? A gente ainda está num período seco, a gente ainda espera que esse período seco vá durar pelo menos aí até meados de outubro. Então podemos ter focos de incêndio novamente. Inclusive hoje, na terça-feira, a gente já recebeu informações de foco de incêndio na beira da rodovia Marechal Rondon, próximo ao distrito empresarial. Então a gente saiu de seca, chuva, seca. Então a gente ainda está num período de bastante seca. Por volta do final de outubro a gente já começa a estação mais chuvosa. As previsões é que chuva dentro da média, pontos isolados de uma tempestade ou outra. O que a gente pede é, quando receber orientações da Defesa Civil, siga as orientações. Se não acontecer, graças a Deus não aconteceu, mas esteja preparado. Voltando para a parte de chuva, principalmente os moradores da área de risco, a gente já sabe onde a população sabe onde acontece. A gente fala as coisas essenciais prontas, documento dentro de uma pasta, um saquinho, deixa tudo separado, porque numa situação de emergência, você vai pegar aquilo e sair. Então a gente começou a receber recentemente os alertas Cell Broadcast da Defesa Civil do Estado, que é aquelas mensagens que para tudo o que você está fazendo no celular e aparece a mensagem. É uma novidade, foi implementado ano passado e a gente recebeu a primeira vez para estiagem esse ano, 2 vezes seguida, o alerta severo. A gente não recebeu o alerta extremo ainda, mas quando receber esses alertas, siga as orientações que esteja lá. Evite áreas de risco. Situações de fogo, por exemplo, que tem muita fumaça, evite transitar por essa área. Se você puder, se estiver na rodovia, que tiver fumaça, pare o veículo antes da fumaça, pare no acostamento, se tiver um acesso antes, saia pelo acesso, evite enfrentar para não ter riscos maiores, né? Principalmente a vida. Gabriel, gostaria de agradecer sua presença e fique à vontade para falar com os nossos seguidores sobre dicas para evitar problemas, né? Carlinhos, agradeço mais uma vez o espaço, poder mostrar o trabalho da Defesa Civil, que é bastante importante. As dicas, principalmente agora, ainda nesse finalzinho de estiagem, evitar áreas que esteja queimando, evitar tacar bitucas de cigarro pela janela do carro, queimar plantações, fazer fogueiras, às vezes o pessoal ainda tem costume de fazer algumas fogueiras, evitar ocasionar esses incêndios florestais. E na parte da chuva, as recomendações. As recomendações na parte de chuva, evitar alagamentos, evitar áreas desprotegidas, embaixo de árvores, fiação elétrica, evitar esses pontos que podem gerar algum transtorno, tanto podendo gerar danos materiais como o próprio risco à vida das pessoas. Então, continuam acompanhando a Defesa Civil. Em Lençóis a gente usa os canais oficiais da Prefeitura para fazer essas divulgações. Então, sempre acompanhando por lá, qualquer dúvida, qualquer informação, a Defesa Civil está à disposição. Nós temos o telefone 199 de emergência exclusivo da Defesa Civil, pode estar entrando em contato, funciona 24 horas, as equipes estão trabalhando e continuarão trabalhando enquanto for necessário. Situações de risco, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a própria GCM, Polícia Militar, pode orientar e pode atuar nessas ocorrências auxiliando a população. Como um lema que a gente traz para nós e se estende a todos Defesa Civil, somos todos nós.